Redefinindo a família estendida, parte 2. Este é o quinto e último vídeo da série a respeito da família nuclear, suas crises, suas consequências. Essas mudanças mais recentes que falávamos no vídeo anterior, a respeito da recomposição de uma noção de família, né, sobre os despojos, né, da crise da família nuclear, ela marca uma diferença importante entre as famílias estendidas do passado, né, aquelas famílias grandes que a gente até descreveu no primeiro vídeo a partir do filme Avalon, né, de 1990, e a diferença, uma das diferenças fundamentais é em relação aos papéis, sobretudo o papel da mulher. A família extensa que a gente via nos filmes antigos e tudo mais, um dos motivos dela ter prosperado é porque ela concentrava papéis muito rígidos, sobretudo sobre a mulher, no ambiente doméstico e tudo mais, nos afazeres. Já nos arranjos desses novos formatos de família, isso tem que se feito por diversos motivos, esses papéis já não são tão rígidos, né? Você tem uma variabilidade, uma maleabilidade de papéis. A família burguesa, né, que surgiu a partir do século XIX, ela se consolida na família nuclear um século mais tarde, né, e de fato ela concentrava papéis rígidos que não se vê mais hoje. Isso é um diagnóstico. Então, o que a gente percebe é uma transformação desses papéis, até pela diferença de constrangimentos sociológicos, religiosos, sociais, etc. Tudo mais. Agora, nessas reconfigurações das famílias estendidas, modos diferentes, né, de exercício de papéis entre homens e mulheres acabam aparecendo. Uma outra coisa importante a respeito dessas transformações dos modelos de família é que há inúmeras questões sobre o caso brasileiro, se a gente for observar. Uma delas, que eu gostaria de mencionar, boa parte das políticas públicas no Brasil ainda se pautam sobre a lógica da família nuclear fechada, atomizada, e não observa tendências, né, a respeito disso que a gente mencionou, de vários dados que estão no artigo que a gente deixa ali no link abaixo, como também a gente vem mencionando aqui, dados americanos, dados brasileiros, de uma tendência de transformação, né, desse foco da família nuclear atomizada. Um exemplo. Os prédios construídos num programa muito importante e necessário, né, do Minha Casa Minha Vida, eles ainda correspondem a um ideal de família nuclear, então que provoca uma série de problemas, né, tão indesejados quanto aqueles existentes em favelas, por exemplo. Se constrói às vezes cubículos que praticamente se verticaliza o sistema de favela. E a própria desfavelização, que é algo pouco mencionado, ela precisa ser pensada em termos de família ampliada, pois até mesmo a fortaleza, a força que se fez naquelas comunidades, né, nos morros, enfim, mesmo favelas horizontais, é porque elas marcam uma dinâmica de parentesco, né, muito bem marcada. Isso é muito importante. Há uma outra questão também, é que a concepção arquitetônica, ela limita o espaço de convivência. Então é espantoso como o Brasil é um dos países maiores do mundo, em território, né? Um dos menos povoados, é verdade, embora bastante populoso. Mas as residências, na maioria das cidades, ela contam com um território minúsculo, muito pequeno. É uma espécie de contrassenso, na verdade, né? E claro que isso é provocado pelo inchaço urbano. O próprio fenômeno urbano, ele acompanhou a pressão pelo modelo de família nuclear. A cidade grande, ela inibe o grupo familiar, ela torna cara a casa e tudo mais, ela é feita para indivíduos. O mundo das metrópoles, ele acaba sendo esquizofrênico, né? Ou é um indivíduo ou é a massa. Então é difícil encontrar um equilíbrio nesses ambientes. Ainda assim, a tendência dos condomínios fechados de casas, né, em que a classe média aposta há mais de uma década, duas no Brasil, que revela esse interesse em que a casa fique aberta, a circulação familiar aconteça, até mesmo às vezes uma relação mais bacana com os vizinhos. O problema nisso é que se trata de um sistema caro, onde o imperativo, na verdade, é a segurança, mais do que a convivência comum, né? Nas últimas décadas, o declínio da família nuclear, ela criou uma epidemia de traumas. Milhões ficaram à deriva porque
o que deveria ter sido o relacionamento mais amoroso e mais perfeito, mais seguro da vida se quebrou. Então, lentamente, mas crescentemente, pelo que nós estamos observando, esses indivíduos à deriva, eles têm buscado se unir em famílias que, dentro da literatura que nós observamos, né, no caso americano, é muito falado de famílias forjadas, né? Você monta individualmente famílias, modos de vida comunitária, coabitação, etc. E elas têm, em geral, um sentimento de compromisso muito, muito determinado, né? Há um caso mencionado no artigo que serviu de base para esses vídeos, que é de uma executiva, né, da área de saúde de Nova Orleans, Lisa Fitzpatrick, que ela criou um movimento e começou mais ou menos assim. Um dia ela estava sentada num banco, né, de um passageiro de um carro, e ela viu dois meninos brincando com algo muito pesado, e era uma arma. Os meninos tinham 10, 11 anos. E de pronto eles atiraram no rosto dela, usaram aquela arma para atirar no rosto dela. O que aconteceu? Os meninos estavam fazendo aquilo porque era um rito de iniciação a uma gangue, né? Quando ela se recuperou, ela se deu conta de todo o aspecto que tinha gerado aquilo ali, todo aquele contexto. Ela não sofreu danos maiores e ela resolveu dedicar a vida mesmo aquelas crianças, na verdade, que tinham que fazer aquele tipo de rito violento para praticamente entrar numa família, porque a entrada numa gangue é algo nesse sentido, você pega mecanismos de referência e tudo mais. Então ela acaba deixando o emprego e começou a trabalhar justamente com membros de gangues, né, para meio que salvar essas crianças. Então ela mesma abriu a sua casa, né, para esses menores que em potencial se juntaria a esses grupos criminosos, né? Então a descrição, por exemplo, que numa tarde de sábado tinha mais de 35 crianças comendo e se divertindo na casa dela, e ela até perguntou, né, por que vocês gostam de estar aqui? E aí eles disseram que você foi a primeira pessoa que nos abriu a porta. Então há um sentimento de pertencimento, e isso é agradável para as pessoas, isso cria um aconchego. Enfim, há centenas de histórias como essas, de famílias forjadas, né, e que, em alguns casos, as histórias são muito bonitas. Agora, apesar dessa tendência, há dados econômicos, por outro lado, que, com um percentual de pessoas que vivem sozinhas em relação ao PIB nacional, que enfatizam algo oposto. Ainda há uma tendência muito forte, um foco muito, muito oposto a esse sentido que nós estamos descrevendo agora. Por exemplo, países onde um quinto da população mora sozinha, como Dinamarca, os países escandinavos, né, Finlândia, são muito mais ricos do que países onde quase ninguém mora sozinho, como na América Latina ou na África. Nações ricas têm famílias menores do que as nações pobres. O alemão médio vive em uma casa com 2,7 pessoas. O da Gâmbia, um gambiano médio vive em uma casa com 13,8 pessoas. A questão é a seguinte: é preciso avaliar o que significa essas estatísticas. Elas sugerem duas coisas. Primeiro, que a economia de mercado ela demarca uma vida muito mais solitária ou com poucas pessoas. Ela demanda isso. É uma tendência, uma pressão que existe. E que dessa forma, né, como somos mais móveis, desapegados, nós somos mais descomprometidos com laços pessoais, capazes de dedicar mais tempo a horas de trabalho, a interatividade eletrônica e tudo mais. Um segundo aspecto é que quando as pessoas criadas em países desenvolvidos recebem dinheiro, elas logo compram privacidade. A primeira tendência que se tem, o dinheiro ela gera ela propicia, né, um foco em buscar privacidade, objetivos individuais, enfim. Então, para o público mais privilegiado isso funciona, né? Você tem toda uma educação para isso. Então isso permite que os que têm mais condições dediquem mais tempo a horas de trabalho, à comunicação eletrônica, sem todo um ônus, supostamente, de compromissos familiares, né? Então pode-se contratar pessoas que farão o trabalho que uma família extensa costumava fazer, doméstico, enfim, fazer comida e tudo mais. Você tudo compra individualmente isso, né? Ao mesmo tempo, isso acaba gerando algo profundamente triste e esconde uma consciência de que a vida é emocionalmente vazia quando a família e os amigos íntimos não estão fisicamente presentes. Isso vai criando uma série de dramas, na verdade, pessoais, né? Ou quando não tem vizinhos, não são geograficamente próximos e tudo mais. Ou não se cria nenhum sistema de rede, né, de família ampliada. Algo que você pode se apoiar para além da situação financeira.
Então, a avaliação é que a crise de conexão de hoje, ela decorre do empobrecimento da vida familiar, tanto para ricos quanto para pobres. É um problema genérico, mas sem dúvida a pressão econômica ela é um fator precioso, né, para compreender o comportamento cultural das famílias. Quem pergunta, por exemplo, aos africanos que migraram para os Estados Unidos, o que mais impressionou, né, quando chegaram, qual o principal drama, uma resposta muito comum que eles dizem é a solidão. É aquela cena, né, da rua suburbana, vazia, no meio do dia, talvez com uma mãe solitária empurrando um carrinho de bebê na calçada, enfim. E isso tudo gera um grande vazio, né? Então, para quem não tem privilégios, a era da família nuclear, os mais pobres, já, a classe trabalhadora, a família nuclear ela foi uma catástrofe de modo geral. Isso gerou uma desintegração de famílias ou até a destruturação de própria consciência, um próprio desejo de família, né? E gerou também um fenômeno que se chama família carrossel, por exemplo, que deixa as crianças traumatizadas, isoladas, quando os adultos transitam em diferentes relações e lugares, carregando os filhos. Então os filhos são carregados para diferentes relações, né? Sobretudo depois de separações, divórcios. Também há casos de idosos, como a gente mencionou em outro vídeo, né? Morrendo sozinhos em quartos e tudo mais, em casas. Bom, todas essas formas de desigualdade elas são cruéis, mas a irregularidade familiar ela pode ser a mais cruel de todas, né? Esse desarranjo familiar ele danifica a economia, ele acaba repercutindo na economia e, claro, atinge, como a gente já mencionou, sobretudo as crianças, né, que crescem no caos, elas têm dificuldade em se tornarem profissionais qualificados, em se tornar pessoas mais estáveis, socialmente móveis mais tarde. Você perde uma noção de equilíbrio. É importante dizer que o apoio do governo ele pode ajudar a alimentar certas experiências, especialmente, né, aqueles mais que precisam mais, né, estão nos estratos mais inferiores da sociedade, com mecanismos que propiciem, né, o fortalecimento da família, como créditos tributários para crianças, programas de treinamento para melhorar a habilidade dos pais em famílias de dificuldade, subsídios mesmo à educação infantil, até mesmo aumento da licença parental. Por mais que as mudanças mais importantes sejam culturais, impulsionadas por escolhas individuais, né, sobretudo num paradigma do individualista, do mundo moderno, a vida familiar está sob uma série de sob tanto estresse social e pressão econômica nas áreas mais pobres da sociedade que nenhuma recuperação é provável sem uma ação pública. Se demanda, não é apenas uma coisa assim de livre mercado e tudo mais, você precisa de um apoio público estatal, né? Até porque mesmo as iniciativas privadas, elas requerem um certo impulsionamento, um direcionamento mínimo, né? Pelo menos de entes governamentais. Claro que há várias iniciativas louváveis e elas são dignas de nota, né? Tem um caso recente, por exemplo, que circulou em algumas matérias, né, de jornal aí, de um jovem empresário americano que ele teve uma ideia de dobrar os salários de todos os seus funcionários, de 120, ele literalmente dobrou, e cortou o seu prolabore. Os efeitos foram muito interessantes, algo que até a matéria não enfatiza muito bem, mas é possível observar, foi o aumento da taxa de fertilidade da equipe. Então, né, não eram contabilizados mais do que 2 nascimentos por ano, antes dessa transformação que ele fez. Depois de 4 anos e meio das mudanças, desse aumento salarial, além do sucesso da empresa, que o efeito foi retumbante, de 2 passou para mais de 40 bebês que haviam nascido. Ou seja, com aquela situação de vida profissional, as pessoas passaram a ter mais filhos, as famílias se tornaram maiores e mais tranquilas, dada a segurança econômica que adquiriram, né? Claro que isso é um caso extravagante, é verdade, mas merece ser mencionado. Em comum também são iniciativas... isso é tão incomum quanto iniciativas políticas, né, que incentivem a terem mais filhos nas famílias, no caso, por exemplo, brasileiro, esse caso que eu mencionei é americano. Mas no Brasil há uma enorme resistência política a projetos que apoiam o aumento da natalidade. Projetos nesse sentido são comumente fustigados por quase todas as ideologias, à esquerda ou à direita, né? Por exemplo, em 2019, um deputado estadual do Rio Grande do Sul, ele sugeriu a criação de um selo para empresas e órgãos públicos que adotassem medidas como
licença maternidade e paternidade ampliada, jornada flexível para pais e mães. Tratava-se diretamente de uma franca proposta de estímulo às famílias que tivessem mais filhos, né? O autor do projeto ele fazia uma análise a respeito do envelhecimento do Rio Grande do Sul e do baixo índice de filhos por mulher naquele estado. No bojo dessa discussão toda, algo que acabou não sendo tocado, mas é interessante, eu repito mais uma vez, já tinha falado em outros vídeos, explorar a questão previdenciária, né? Pois, apesar de pouco discutido, um dos motivos para a crise desse sistema é que a população economicamente ativa no Brasil e em várias outras partes do mundo ocidental já não consegue arcar com o número de aposentados. Então, um aumento no número de jovens na população com empregabilidade incrementa mais recursos na Previdência. Agora, essa indisposição que a gente percebe, né, com projetos e movimentos para ampliação da família, ela esbarra na inércia, na continuidade desse paradigma da família nuclear, que permanece, né, nas políticas públicas e num certo ideal conservador, né, que perdura. Então, nesse sentido, as taxas de natalidade ainda, a gente pode pensar que elas ainda por algum tempo seguirão bastante baixas. Não há um foco mais incisivo em transformar isso, né? A pressão pela continuidade, ou mesmo a inércia, ela é maior, acaba sendo maior. Para muitas famílias, é claro, especialmente quem tem mais recursos, o modelo da família nuclear ela não pode até não ser um grande problema. Porque você pode criar uma série de mecanismos de apoio e sustentação desse modelo ideal, né? No entanto, numa visão otimista, para todos, na verdade, emerge, na verdade, uma outra concepção de criação de família, de que a família é importante, né, já no século XXI. Agora, só para não deixar passar batido, ao mesmo tempo que a gente apresenta um otimismo dessa retomada da noção de família e como isso é importante, né? A gente apresentou a crise da família nuclear, um aspecto que é bastante marcante no Brasil, que a gente não pode olhar de forma idílica para essa questão da família ampliada, porque ela surge, em muitos casos, de uma crise, né, de uma crise econômica, e como a gente observou, é que há um fenômeno no Brasil de avós que são os principais provedores dessas famílias. Então, avós aposentados, né, que precisam arcar com as contas da casa, dos filhos e dos netos. Isso é algo bastante típico no caso brasileiro. Isso é fruto do desemprego, da estagnação econômica, do baixo poder de compra da moeda. Então, muitas pessoas com família já formada seguem vivendo com os pais, né? E simplesmente por necessidade financeira e não por um vínculo afetivo, né? Isso que eu estou dizendo que não dá para ser muito idílico nesse sentido. Há efeitos da crise econômica que unem as pessoas, mas de um modo às vezes muito perverso, que gera abusos, gera traumas e tudo mais. Então, essa imposição vulnerável, né? Muitos aposentados chefiam famílias meio que, né, por uma necessidade geral, devido até à incapacidade dos filhos, né, de sustentarem as suas próprias famílias. Então, 24% das famílias brasileiras entram nessa configuração, né, avós aposentados que bancam a família inteira, ou seja, quase um quarto da realidade. É muita coisa mesmo. Então, para esses casos é preciso avaliar em que medida essa coabitação entre avós, pais e netos é algo desejado mesmo, né? Ou acaba sendo um incômodo que leva a estresse, a doenças e mesmo a abusos. Né? Afinal, há vários casos, e é muito comum na literatura se observar a violência familiar contra pais e avós idosos. Né? Lamentavelmente, isso é uma das grandes chagas, né, dessa coabitação no Brasil, especialmente em casos em que um dos membros da família é usuário de drogas. De todo modo, quando se discute os problemas que o país enfrenta, é importante a gente marcar que, tanto para esses casos negativos, quanto até para uma ideia de retomada de uma noção de família, o tema central não é bem apresentado, né? Parece alguma coisa piegas, invasivo, desconfortável, às vezes até parece muito religioso, muito moralista. Então, o que a gente procurou apresentar aqui é que
há um desmoronamento no mundo inteiro, a gente observou com dados americanos e no caso brasileiro também, há um desmoronamento desse modelo da família nuclear, né, embora pessoas mais privilegiadas possam mantê-la de alguma maneira, né, no caso a gente mencionou, por exemplo, um filho que tem um problema de drogas, uma família mais estruturada com recursos, tem toda uma série de mecanismos para suprir aquele problema. Agora, o fato é que seja numa situação mais privilegiada ou no grosso da sociedade, o fenômeno da família nuclear ele foi trágico, muito trágico. Então os efeitos a gente contabiliza até hoje e eu acho que é muito, nós concebemos, né, no Arrecife, como é importante a gente observar temas de pesquisa nesse sentido, porque a repercussão que isso causa na segurança pública, em políticas públicas, enfim, é muito grande e é pouco dimensionado. A gente precisa fazer mais pesquisas nesse sentido, precisa observar com maior carinho esse fenômeno e esse foi um dos intuitos, né, desse vídeo, da tradução e adaptação do artigo que nós fizemos. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo e nos acompanhem.